Eu não conheço outra canção que lhe descreva com perfeição. Eu não conheço outra canção que lhe descreva com perfeição. Santo, Santo, Deus poderoso. Santo, Santo, Deus poderoso. Não há outro igual, só tu és santo, santo. Não há outro igual, só tu és santo, santo. O nosso Deus é santo, o nosso Deus é poderoso. Esse Deus que criou os céus e a terra, esse Deus que pode todas as coisas. Eu quero compartilhar com você uma devocional onde Deus falou muito comigo ontem, na minha leitura diária sobre a Bíblia, a respeito desse Deus poderoso, que eu fiz a pergunta na pregação de domingo passado, né? Que Deus disse, não temas, mas quem é esse Deus? Quem é esse Deus todo-poderoso, né? Esse Deus que é santo. Lá em 1 Samuel 4, fala que os filhos de Israel estavam tendo uma guerra com os filisteus. E eles estavam perdendo a guerra. E os filhos de Eli, do profeta Eli, Ofni e Finéias, tiveram a brilhante ideia de pegar a arca da aliança e levar para o acampamento. A arca simbolizava a presença de Deus. E Ofni e Finéias pegaram a arca da aliança sem nenhum cuidado e levaram para o acampamento dos filisteus. E a Bíblia fala lá em 1 Samuel 4 que quando os israelitas levaram a arca da aliança e colocaram no acampamento, eles gritaram muito, eles fizeram um barulho tremendo ao sentir ali que a presença de Deus estava com eles naquele acampamento. E a Bíblia conta que os filisteus, ao ouvirem aquele barulho tão grande, ficaram assombrados e se perguntando o que aconteceu que estamos ouvindo esse barulho tão grande. E alguém falou assim, a Arca da Aliança está no acampamento dos israelitas. E na hora que eles souberam que a Arca da Aliança estava no acampamento dos israelitas, eles se assombraram. A Bíblia diz que eles ficaram simplesmente assombrados em saber que a presença de Deus estava no acampamento dos israelitas. E eles disseram, um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. E esse Deus é o mesmo Deus que enviou as pragas no Egito. Olha como a história cresce. Aquele povo sabia que esse Deus, a presença de Deus que estava ali no acampamento dos israelitas, era o mesmo Deus que enviou as pragas para o Egito. E eles ficaram demasiadamente assombrados. A presença de Deus, em saber que a presença de Deus estava naquele acampamento, eles se assombraram. Mas a forma que Ofni e Finéias fizeram foi errado. Deus é poderoso, a presença de Deus foi poderosa naquele lugar, mas eles perderam a batalha. Os israelitas perderam a batalha. E lá em 1 Samuel 5, diz que os filisteus pegaram a Arca da Aliança, que Ofni e Finéias levaram para o acampamento, e levaram para a cidade deles e a colocaram no templo de Dagon. Olha que interessante. Ofni e Finéias pegaram a arca, levaram para o acampamento,
Mas eles levaram aquilo não porque eles temiam a Deus, eles levaram sem cuidado. Ele queria que as pessoas, os filisteus, se assustassem. E realmente assustou. Só que eles perderam aquela guerra e os filisteus levaram a Arca da Aliança e colocaram no templo de Dagom. Lembra que em Isaías, Deus fala: eu não divido a minha glória com ninguém. Eu não divido a minha glória com ninguém. A Bíblia diz que quando eles colocaram a Arca da Aliança no templo de Dagom, no outro dia, aquela imagem de escultura de Dagom estava caída. E eles já ficaram um pouco preocupados. Esse Deus é poderoso, olha só. Aí no outro dia eles colocaram a imagem de Dagom de normal. No outro dia, a estátua se quebrou. A estátua se quebrou. E eles entenderam que Deus não divide a glória dele com deuses pequenos. E disseram assim: não podemos ficar com Deus. Não podemos ficar aqui com Deus. Eles tiveram medo. A Bíblia diz que os filhos das trevas são mais prudentes que o filho das luzes. Eles ficaram com medo. E eles enviaram a Arca da Aliança para Bet-Semes, em 1 Samuel 6. Em 1 Samuel 6, eles levaram a Arca da Aliança para Bet-Semes. E vocês sabem o que aconteceu com aqueles moradores? Eles ficaram apavorados. Os moradores de Bet-Semes ficaram apavorados. Por que que os pagãos, por que que os povos têm medo de Deus, eles temem a Deus, e por que que na maioria das vezes nós, os filhos de Deus, não temos um cuidado com essa presença de Deus? O nosso Deus é santo. E é necessário que aquele que se aproxima dele também viva em santidade, porque sem santidade nós não veremos a Deus. Esses dias Deus tem falado muito ao meu coração do cuidado que precisamos ter com a nossa vida como adoradores, como ministro de louvor. O que é que nós temos, com o que nós temos nos alimentado? O culto na igreja é uma extensão do culto que você faz em casa. Deus tem falado muito forte ao meu coração com relação às nossas vidas de o que eu tenho me alimentado. Eu estava ouvindo uma ministração do Paul Washer, que é um pregador que começou muito jovem dos Estados Unidos, e ele estava falando que na maioria das vezes nós não temos cuidado nenhum com essa presença de Deus, com esse Deus todo-poderoso. Na maioria das vezes, nós nos comportamos como Ofni e Finéias, sem o cuidado devido com essa presença de Deus. Nós assistimos coisas abomináveis, nós vemos coisas abomináveis, nós ouvimos coisas abomináveis, e quando chegamos na igreja, no culto, nós clamamos o fogo de Deus, clamamos o novo de Deus, mas ele fala assim, Paul Washer fala, como que você vai querer fogo de Deus se você não cuidou daquilo que você viu, daquilo que você ouviu, daquilo que você assiste? Como que você vai querer fogo de Deus? O nosso Deus é santo. O nosso Deus é santo. Isaías 6, quando o profeta entrou no templo que ele viu a Deus, ele disse, ai de mim que vou perecer, que vou morrer. E o que eu tenho pedido para Deus nesses dias é, Deus, coloca uma brasa viva nos meus lábios. Sabe por quê, querido? Porque os filisteus temeram a presença de Deus.
Os filisteus levaram a arca do Senhor para dentro do templo do Deus Dagom, e aquele templo, aquela estátua se quebrou, e eles entenderam que esse Deus Todo-Poderoso não habita junto com deuses. O nosso Deus é poderoso e Ele requer de nós uma adoração pura, Ele requer de nós uma entrega total. Deus, Ele não está interessado só numa parte do meu corpo, Ele está interessado em mim como um todo, daquilo que eu ouço, daquilo que eu assisto, daquilo que eu me alimento. E os moradores de Bet-Semes também disseram: quem pode ficar diante do Senhor, esse Deus tão santo? Quem pode ficar diante do Senhor, esse Deus tão santo? Aí você pode pensar assim, mais Perpétua, mas pastora Perpétua, essa palavra aí é no Velho Testamento. Nós estamos vivendo o tempo da graça, sim, pois hoje é ainda mais cuidadoso, porque esse Deus escolheu habitar dentro de nós. Paulo diz que nós somos o templo do Senhor, a morada de Deus. A morada de Deus. E nós cantamos assim, olha: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar, Senhor. Então, queridos, cuide desse templo, cuide da sua mente, cuide do seu coração, cuide das suas emoções. O diabo não mudou. Ele não mudou, ele continua sendo nojento. Ele continua fazendo o papel dele. Ele continua oferecendo o fruto proibido. Ele continua oferecendo o fruto proibido. Não se engane, ele não mudou. Se conecte com Deus, com a voz de Deus. Siga as suas instruções. Dê glória devida a Ele. Essa conexão é sagrada. Significa que colocamos a nossa confiança nele. Este não é o nosso mundo, porque um novo céu e uma nova terra nos espera. Um novo céu e uma nova terra nos espera. E eu quero concluir essa devocional fazendo uma pergunta. Olha só, pergunte ao Pai. Você que vai ouvir essa ministração, pergunte ao Pai: há alguma coisa que eu preciso fazer ou saber para que o desejo do meu coração seja sempre você? Pergunte para o Pai. Pai, há alguma coisa que eu preciso fazer ou saber para que o desejo do meu coração seja sempre você? Medite nessa palavra. Faça uma conexão com Deus através do louvor, através da palavra, através da adoração. Se alimente durante toda a semana, para que quando você chegar no domingo, que você for ministrar o louvor, você é instrumentista, quando você tirar uma nota do seu instrumento, você que faz parte, que é vocal, quando você abrir a sua boca, você é ministro do louvor, dirigente do louvor, quando você abrir a sua boca, você será a boca de Deus. E eu desejo a você isso. Que o Senhor incomode a você, que você entenda que esse Deus que nós servimos é um Deus santo, é um Deus poderoso. Tenha um bom dia na presença do Senhor Jesus e se alimente da palavra, beba da palavra. Amém?